Gabi Atos e estamos começando um projeto com a minha escola, Escola o Verbo. E hoje o podcast a gente vai falar sobre o Setembro Amarelo e sobre as emoções. E para quem não me conhece, meu nome é Beatriz Feitosa e eu tenho 9 anos. Podem se apresentar. Meu nome é Mirelle Cris da Silva Campos, meu CRP é 155127, sou a psicóloga da Escola o Verbo, atualmente na área infantil e na área escolar. Olá, meu nome é Ariana Clédia, eu sou a diretora da escola, sou pedagoga e psicopedagoga. Agora eu quero que vocês escolham um só daqui e falem um pouquinho sobre ele e o que significa a cor. O amarelo, né, ele representa alegria e, assim, tudo existe um significado, né? Existe na psicologia, chamando de psicologia das cores. Então, para cada cor, existe um significado que ela representa. Então, a alegria, ela é representada pelo amarelo. Mas, se vocês observarem, ela tem um cabelinho azul, né? Que a gente não é 100% alegre o tempo todo. Existem momentos que, mesmo nós estando alegre, em situação de alegria, a gente pode ficar triste também. Então, não só para a alegria, mas para qualquer sentimento. Ele não é sempre 100% aquele sentimento, mas ele pode se misturar com outros sentimentos. Quando assisti o filme, a alegria, a gente pode dizer meio que ela é a principal de todas essas aí. E ao decorrer do filme, ela tem todas as emoções dela mesma, que eu vi que ela teve a raiva, ela teve a ansiedade também, ela teve tristeza, várias coisas. Exatamente, porque nós somos pessoas, né, dotadas de vários sentimentos. Então, a alegria, ela representa a gente, que a gente pode ter várias emoções ou, em alguma situação, emoções distintas, mas que quando é no final de tudo, tudo pode ser resolvido com uma boa conversa. A raiva é aquela emoção em que a gente já está querendo explodir, né? Então, assim, no momento de uma explosão, a gente precisa ter cuidado para não machucar quem está do nosso lado. E a raiva vem com essa cor de vermelho justamente por isso, né? Aquela chama, aquele fogo, aquela explosão de sentimento, de alguma coisa que acumulou. Se vocês fossem uma cor hoje, qual seria e por quê? A minha cor seria amarelo. Hoje a minha seria laranja, poderia ser a ansiedade um pouquinho. Não sei a minha. E vocês que estão aí vendo em casa, também podem pensar em uma cor que combina com o sentimento de vocês agora, tá, gente? Às vezes a gente sente várias coisas juntas e nem sabe o nome delas. Como podemos entender melhor o que sentimos? Primeiro entendendo quais são os sentimentos, né? E tendo pessoas, no caso das crianças, tendo pessoas que possam nos direcionar. A gente entendendo quais são os sentimentos, o que cada um deles significa. Assim, quando a criança ela não consegue identificar a emoção que ela está sentindo, né? Verbalizando, ela pode ter outras estratégias para poder dizer o que ela está sentindo naquele momento, né? Pode escrever, ou fazer uma cartinha, ou até um desenho, ou até dizer também uma cor, que poderia simbolizar também a emoção da criança. Por que é importante conversar sobre como estamos? Bom, conversar, né, é uma forma da gente compreender melhor, né, os nossos sentimentos, favorece o autoconhecimento, gera também um vínculo, né, com as amizades e faz com que a gente também consiga lidar melhor com as nossas emoções. O que acontece quando a gente guarda os sentimentos só para nós? Quando a gente guarda nossas emoções, faz com que a gente tenha uma sobrecarga emocional, um peso, né, vai juntando tudo o que acontece durante o dia, durante a semana. E aí acaba que uma hora a criança ou o adulto ele pode transbordar com essas emoções, né? Se irritando ou chorando, acontecendo alguma coisa. O Setembro Amarelo fala sobre o cuidar da vida. Como isso se conecta com o universo das crianças? O Setembro Amarelo, né? Ele pode se conectar no mundo das crianças na área escolar, a elas aprenderem desde cedo a valorização da vida, ao acolhimento e a pedir ajuda. E também, na escola, é um ambiente que a criança ela tem muitas amizades, né? Isso ela passa a viver na escola de uma forma muito leve. E a gente falar sobre emoções, sobre sentimentos, às vezes sobre até algumas dores que a criança está sentindo,
no universo infantil, trazendo para o ambiente da escola fica mais fácil, porque torna-se um ambiente confortável de conviver, de falar, de conversar e até mesmo de expressar os seus sentimentos. E existe diferença entre o que os adultos e as crianças sentem? Sim, mas na forma de como expressa os sentimentos e as emoções. Por exemplo, uma criança, ela não consegue verbalizar, né, o que ela está sentindo, né, muitas vezes. Então, ela vai demonstrar através de um choro, através de uma birra, através do silêncio, ou até de agitação também. Já o adulto, ele consegue controlar mais as suas emoções e dar nomes aos seus sentimentos. Isso. O que diferencia é que os sentimentos, tanto para o adulto como a criança, eles são o mesmo, só que a intensidade e a forma de se regular, ele é diferente, né? Uma criança pode sentir medo por ser natural, né? Mas o adulto, ele sente aquele medo, mas ele já sabe como resolver aquela situação. Então, é o mesmo sentimento, só que por questão de idade, de maturidade, a pessoa consegue administrar de uma forma diferente. E o que as crianças podem fazer para ajudar um amigo que está triste ou desanimado? Conversar. Conversar, acolher e buscar ajuda. Falando sobre o ambiente escolar, né, a escola é um lugar de acolhimento, né, que a criança faz muitas amizades e tem pessoas de referência, né, que a gente chama de figuras de apego. São pessoas que você confia. Um exemplo, o seu professor, né? Um amigo, às vezes um amigo mais velho. Até mesmo um irmão que estuda em salas diferentes, né? Então, a criança, se ela está com algum sentimento ruim ou com algum tipo de medo, ela pode conversar. E daí ela vai buscar ajuda, mesmo sem ela entender que é uma ajuda. Mas só o fato dela conversar, dela se expressar com alguém, ela já está dando um sinal de alerta. E como os pais podem perceber quando a criança não está bem? No caso, pode ser uma mudança de comportamento. Então, se a criança ela é mais comunicativa e, de repente, ela fica mais retraída ou se isolando, já é uma mudança de comportamento que os pais já podem ter como sinal de alerta, o que está acontecendo com ela, né? E os professores, de que forma eles podem apoiar dentro da escola? De uma forma muito boa. Como assim? Nós temos, inclusive, né, o trabalho da Mirelle, ele faz isso, né? Uma escola que ela tem o profissional da psicologia é um suporte muito bom. Além dos professores, né, que eles têm essa formação, esse olhar humanizado de perceber a criança, de ver se a criança mudou, né? Da mesma forma que Mirelle falou, a criança, quando ela está com algum problema, com alguma situação, ela começa a mudar o comportamento dela, né? Tem crianças que fica chorando, que fica mais quieta, né? Então, ela não pode simplesmente só observar e não fazer nada, mas ela pode acolher e pode também conversar com os profissionais da escola para que eles possam fazer algum tipo de intervenção e, posteriormente, comunicar à família. Não é porque só a escola sozinha ela não resolve. Ela precisa fazer a parte dela e também comunicar à família. Agora a gente vai começar uma dinâmica que é complete a frase. Eu vou começar a frase e vocês têm que completar, né? Quando uma criança conversa sobre o que ela sente, ela Se sente ouvida e acolhida. Amada. Um abraço pode significar Carinho. Acolhimento. cuidar de si mesmo é Prioridade. Amor próprio. Setembro Amarelo lembra a gente de Valorizar a vida. Se amar. muitas vezes dá vergonha de falar sobre os sentimentos. O que uma criança pode fazer nessa hora? Mesmo com vergonha, a criança deve falar, porque a vergonha é um sentimento natural, né? Todos nós temos. Mas mesmo com vergonha, ela deve conversar com alguém. Isso, assim, se ela não está conseguindo verbalizar o que ela está sentindo por medo da vergonha, ela pode ter outros meios de falar, né? Escrevendo ou desenhando. Então, é uma forma dela enfrentar essa vergonha, né? Se eu vejo um amigo triste, mas não sei o que fazer, o que eu posso fazer para ajudar? Bom, se não sabe o que fazer na hora, às vezes não precisa ter uma frase pronta ou certa, mas só de estar como apoio ali do lado, dando um abraço, um carinho, já é uma forma de ajudar o amigo, já é uma forma de empatia e uma forma de gratidão também. E também você pode incentivar ele a falar, né? Porque eu acho que
uma das maiores dificuldades para a gente ser entendido sobre os nossos sentimentos é a falta de comunicação. Então, incentivar ele a falar, a conversar, porque só o fato dele falar ali também ele já vai começar a se perceber e pode já ajudar. Agora eu quero que cada um de vocês deixem 3 dicas de ouro para as crianças e para famílias, para que elas possam cuidar dos sentimentos delas no dia a dia. É o esporte, né, que tem na escola, o verbo. Seria o judô, o GR, a natação. E falar sobre os sentimentos, que é a roda de conversa que é trabalhada dia de sexta-feira na escola. Outra dica, assim, importantíssima, que a gente sempre conversa, né, com os pais, agora eu quero falar direcionado para os pais, é ouvir seus filhos. Muitas vezes a gente, pela correria do dia a dia, a gente chega em casa e não tem um tempo, né, com o filho de conversar, de sentar, de saber como foi o dia dele, de ouvi-lo. Às vezes a gente fica só no telefone, né, e às vezes também deixa a criança no telefone e esquece de ter esse momento, esse tempo de qualidade. Porque às vezes um problema emocional, ele não começa do dia para a noite, né? É um processo. E, às vezes, a gente, por não ouvir os nossos filhos, vai desencadeando coisas mais sérias, né? Então, a dica de ouro que eu dou é escute os seus filhos e tenha tempo de qualidade com eles, porque o sentimento deles importa. E, muitas vezes, eles têm medo, têm vergonha de falar, não sabem se expressar, não sabem quantificar o que ele está sentindo. Mas o fato de você sentar ali, às vezes num café da noite, no jantar, em um momento na mesa, né, e perguntar como você está se sentindo, como foi o seu dia hoje, isso faz toda a diferença. E pode mudar demais o relacionamento dos pais com a criança e, com isso, fortalecer a criança. Para ela ser um jovem mais feliz, um jovem mais seguro, né, e futuramente um adulto também resolvido. Não um adulto cheio de traumas, cheio de demandas emocionais que não foram resolvidos na infância. Então, esse período da infância, ele é muito importante para que a criança, ela sinta-se segura e ela saiba falar sobre os sentimentos dela. Falando sobre os esportes, eu faço judô, acho muito legal e um momento lá que eu tenho um momento com meus colegas, várias coisas, é bem legal. Inclusive, né, Bia, você também participa. Quando a gente tem na escola, o momento, toda sexta-feira, a gente faz uma roda, que justamente a gente pratica essa escuta na escola. Cada um fala, né, dos seus sentimentos, como está se sentindo. E, assim, não existe o sentimento certo ou errado. Cada sentimento, ele é único e ele expressa o que a gente está vivendo naquele momento. Então, não é errado sentir medo, sentir raiva. A diferença é a gente saber administrar aquilo que a gente está sentindo, né? E respirar, praticar o exercício da respiração. Tá com raiva? Respira. Respira, porque aí você vai se acalmando e vai se regulando, né? Então, a gente ensina isso para as crianças, porque quando eles... quando a gente já escutou muito, quando a gente está atendendo, às vezes, algum pai, alguma mãe, a gente diz, você nunca disse, engula o choro? Né? Por que engolir o choro? O choro, ele é uma expressão, ele é uma linguagem. Então, não tem por que a criança engolir o choro. A criança, ela vai chorar e ela vai depois entender por que ela chorou, o que é que ela está sentindo. Né? Isso a gente pratica lá e é muito bom. A gente tem visto muitos resultados positivos da melhora do relacionamento também dos pais com os filhos. E eles mesmos dizem, olha, eu não gostei do que você fez, né? Se colocar, falar do seu sentimento, daquilo que ele não gostou. Porque cada um de nós temos uma vontade, né? E falar vai expressar a nossa vontade. Eu fiquei sabendo que tem um exercício da respiração. Vocês podem mostrar? Existe um exercício que a gente ensina para as crianças fazerem, que é para se acalmar, o exercício da respiração. Em que a gente diz assim, cheira a florzinha, a criança... E sopra a velhinha. Esse exercício de inspirar e expirar ajuda a criança a se regular e se acalmar. Porque não adianta, na hora da agitação, ficar falando, ela não vai se acalmar. É na respiração que ela acalma. Então, Beatos, foi esse. A gente está encerrando agora o episódio com o nosso projeto junto com a Escola Verbo. E se prepare que vai vir mais. E não esquece de seguir lá no @papodebia no Instagram para vocês não perderem nada que eu faço no meu dia a dia e para vocês
me conhecerem mais um pouquinho. E eu quero conversar com vocês. É pra votar, tá bom? No Papo de Bia. Que eu tô concorrendo ao prêmio. Se não votar, eu vou ficar irritada com vocês. Ah, mas vou sim. É pra votar, eu tô falando. Vocês estão entendendo, né? Então pronto, voto. Tchau.